O trauma representa hoje um grande problema de saúde pública para todos os países e também um grande desafio, já que é uma das principais causas de morte na população jovem da atualidade. Antes de mais nada, vamos definir o que é trauma. O trauma é uma lesão caracterizada por alteração estrutural ou desequilíbrio fisiológico decorrente de exposição aguda a várias formas de energia. Vamos parar por aqui. O que é essa alteração estrutural? O corpo humano ele é perfeitamente estruturado, ele tem a sua arquitetura, os órgãos estão em seus respectivos locais. Quando acontece algum impacto, alguma forma de energia que altera, que bagunça essa estrutura ou essa arquitetura, pode ocorrer uma lesão em algum órgão importante. Por exemplo, pode haver uma lesão do rim, uma lesão do braço, pode rasgar a aorta, pode ter uma lesão do coração. Então, aquilo que estava em harmonia, que estava no seu respectivo lugar, sofreu uma mudança abrupta que gerou uma alteração nessa estrutura, nessa arquitetura. E isso desencadeia o trauma. O que é que mais mata no Brasil? É o trauma? Não, ainda não. A principal causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares, seguida pelas neoplasias, e em terceiro lugar ainda temos os traumas, tá certo? É comum a palavra politraumatizado, é bem comum naquelas séries médicas que estão circulando nas emissoras ultimamente. O que é um politraumatizado? A definição de politraumatizado é a lesão em pelo menos 2 sistemas ou 2 segmentos. Por exemplo, uma lesão no tórax, uma lesão no crânio, uma lesão na pelve, uma lesão no abdômen, e alguma dessas lesões oferece um risco de morte iminente ao paciente, tá certo? E quando o paciente chega ao óbito devido ao trauma, há um estudo que aponta os principais momentos que essas mortes ocorrem. 50% dos óbitos que ocorrem nos traumas se dá nos primeiros minutos após o trauma. E esse óbito acontece devido ao intenso trauma raquimedular, o paciente deixa de respirar, então um trauma crânioencefálico, ou então uma lesão da aorta. Geralmente, quando a intensidade é muito exacerbada e o paciente morre nesses primeiros minutos, geralmente não dá nem tempo de socorro chegar, tá certo? O que a gente pode fazer para evitar esses acontecimentos? Prevenção, tá? Uso de capacete, cinto de segurança, conscientização da população jovem, que é a mais acometida pelos traumas, tá certo? E no segundo momento, nas primeiras horas após o trauma, ocorre o óbito de 30% dos pacientes. Por quê? Principalmente devido a hemorragias. Tá? Não há um controle correto dessa hemorragia e o paciente vem a óbito devido às hemorragias. Esse segundo momento é a melhor hora para intervenção pelo ATLS, tá certo? O terceiro momento ocorre após as 24 horas do trauma. E ele é principalmente devido a infecções, ou seja, o paciente já está recebendo os cuidados e ele desenvolve infecção por N motivos, tá? E essa infecção é que gera o óbito do paciente. Não é nem mais tanto o trauma, propriamente dito, tá certo? Como que eu posso prevenir isso? Então, a equipe qualificada, ter suporte para que os profissionais trabalhem de maneira digna, tá certo? Então, só para relembrar, os primeiros minutos, 50% dos óbitos no trauma. Nas primeiras horas, 30%, e nas 24 horas após o trauma, 20%. O que é importante quando temos um paciente que teve um trauma? O exame primário. O exame primário nada mais é do que identificar os possíveis fatores e corrigir esses fatores dentro do possível que pode levar o paciente à morte. Aqui entra a regra mnemônica A, B, C, D, E, tá certo? O A, o que é o A? O A são as vias aéreas. E, o que é importante, imobilização da coluna cervical. Muitas vezes as pessoas sabem que deve se avaliar as vias aéreas, se elas estão perto ou não, e esquecem da imobilização da coluna cervical.
tá certo? Como que é uma boa maneira de saber se as vias aéreas estão desobstruídas? Se o paciente é capaz de conversar, de falar palavras compreensíveis, provavelmente ele não tem obstrução das vias aéreas, tá? Sem esquecer da imobilização da coluna cervical, tá? O B é a respiração e a ventilação. Então, o paciente está respirando, ele está ventilando bem, seguido pelo C, que é a circulação, D, que é a avaliação neurológica do paciente, que não precisa fazer um minimento, basta apenas fazer a escala de Glasgow, saber se o paciente consegue apertar, se ele aperta a sua mão com a mão dele esquerda, com a mão dele direita, se ele movimenta a ponta dos pés, tá? E o E é a exposição. Às vezes o paciente tem um trauma e a gente olha o paciente de frente e não há nada errado com ele, porque ele pode ter um trauma penetrante nas costas. Então, por isso é importante a exposição. Porém, deve-se ter cuidado dessa exposição, além da privacidade do paciente, é claro, dentro do possível, com a hipotermia. Tá? Vamos falar agora melhor sobre cada um deles.